Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Monteiro Lufschitz, eu sou médico paliativista, trabalho no Serviço de Suporte Oncológico do Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM. Integro também o Programa de Internação Domiciliar desse serviço. Estou hoje aqui à tarde para falar para vocês um pouco da minha experiência em atenção domiciliar aos pacientes com câncer. Tanto a experiência prática quanto um pouco da revisão da literatura sobre o assunto. Bom, para começo de conversa, então, nós precisamos resgatar alguns conceitos. O primeiro deles seria sobre a transição demográfica pela qual a nossa população brasileira vem passando nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, como vocês podem ver nessa figura, retirada do último censo do IBGE, na década de 50, nós passamos daquela estrutura em forma de pirâmide populacional, onde havia uma maioria da população mais jovem, em detrimento da população mais adulta, população mais velha, e com a diminuição da taxa de fecundidade dos casais, com a melhora da qualidade de vida, da assistência em geral, a nossa população envelheceu, né? E essa pirâmide se tornou agora, então, uma moringa, como alguns autores chamam, né? Onde há um estreitamento dessa base, com a diminuição das faixas etárias mais jovens e com um aumento gradativo da faixa etária mais velha, população adulta e idosa, né? Existe uma estimativa de que até 2050, ao menos 1/5 da população brasileira tenha 65 anos ou mais. Então, uma mudança bastante significativa. Além da transição demográfica, nós passamos também pela transição epidemiológica, onde nós saímos do paradigma das doenças agudas, as doenças infecto-contagiosas que causavam a maior morbimortalidade na nossa população, para o paradigma das doenças crônico-degenerativas, né? Então, o avanço da biotecnologia, o avanço de todas as áreas da saúde causaram, né, essa mudança, essa transição epidemiológica. Então, essa tabela, que é de um estudo realizado aqui no município de Florianópolis, publicado na Revista Brasileira de Geriatria, do ano de 2010, mostra as principais causas de internamento da nossa população, né? E nós podemos ver que as doenças do aparelho circulatório, principalmente a insuficiência cardíaca, coronariopatia, consiste na principal causa, tanto entre homens quanto mulheres. Em segundo lugar, as neoplasias malignas. Em terceiro lugar, as doenças do aparelho respiratório, principalmente as exacerbações de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, doenças do aparelho digestivo e as demais causas, como apontado nessa tabela. E o que nós temos em contrapartida, eu trouxe aqui a retirada de um fragmento de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Essa reportagem é de maio deste ano, em que um levantamento que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina apontou uma queda de 23.565 leitos de internação na rede pública nos últimos anos, o que equivale a cerca de 13 leitos a menos por dia. Já a rede privada teve um aumento de 2.210 leitos no mesmo período. Esses dados foram retirados a partir do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Nós não podemos desconsiderar a saúde suplementar. Devemos lembrar que até 43% da população brasileira utiliza a saúde privada, a saúde suplementar também. Então, existe, né, recursos cada vez mais escassos para a saúde e possivelmente num futuro breve. Então existe aqui a necessidade urgente de toda uma reestruturação do sistema de saúde, que passa essencialmente pelo fortalecimento da atenção primária e pela formação de um número maior de médicos de família,
que vão fazer a coordenação do cuidado, que vai atender os pacientes em nível ambulatorial, mas vai dialogar com a atenção secundária e terciária em casos de agravos complexos à saúde, mas também vai poder assistir os pacientes no seu domicílio durante a progressão dessas doenças crônico-degenerativas, e aqui nós entramos propriamente no assunto da nossa aula. Eu trouxe aqui um recorte que foi publicado no jornal The Economist. Existe um grupo de trabalho que estuda a qualidade da morte, a qualidade do final de vida em todos os países do mundo. Esse relatório, inicialmente, foi feito na primeira vez em 2010. O Brasil, nesse primeiro relatório, ocupava a terceira pior posição, ou seja, era o terceiro pior país do mundo para se morrer. E o último relatório, que data de 2015, no ano passado, o Brasil se recuperou um pouco, mas ele ainda está bem abaixo dos principais vizinhos do Mercosul, obviamente também dos países da América do Norte. O que esse grupo de trabalho fez, além de ranquear esses países, foi um estudo sobre quais os pontos críticos, quais os pontos em comum desses países que têm bons indicadores de final de vida, e o que esses pontos em comum poderiam oferecer para outros países em desenvolvimento, né? E o que eles viram que esses países têm, todos, uma política pública forte e efetiva para a implementação de cuidados paliativos, tem altos gastos e investimentos públicos em saúde. O último levantamento que eu fiz já faz uns anos, em 2012, eu lembro que o Brasil gastava, dentro do orçamento da saúde, em torno de 5% do PIB, tanto para a saúde pública quanto para a saúde suplementar, quando países de primeiro mundo, países desenvolvidos, gastavam em torno de 11% a 12% do PIB. Então é uma diferença bastante considerável. Educação em cuidados paliativos para médicos generalistas e especialistas, é um pouco do que nós vemos fazendo aqui nesse bate-papo. Extensa disponibilidade de analgésicos opioides, e aqui é um ponto crucial. Em conversas que eu tive com colegas médicos, colegas profissionais da saúde, a gente percebe uma dificuldade muito grande no acesso a analgésicos opioides potentes, como morfina, metadona, oxicodona. E isso é um ponto crucial no desenvolvimento, na assistência domiciliar aos pacientes, não somente com câncer, mas pacientes com doenças potencialmente fatais. Além disso, esses países têm todos um forte conhecimento público sobre o que são os cuidados paliativos. E também essa é uma dificuldade que nós temos, né? A maioria da nossa população ainda não sabe do que se trata os cuidados de final de vida ou os cuidados paliativos, e tem tudo a ver com o tema da nossa aula, a assistência domiciliar aos pacientes com câncer. Então vamos às definições, que é a mais clássica definição da Organização Mundial da Saúde sobre cuidados paliativos, que é uma forma de abordar os problemas associados a doenças ameaçadoras da vida. Que doenças são essas? Insuficiência cardíaca congestiva, graus 3 e 4, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, dependentes de oxigênio domiciliar, pacientes com neoplasia maligna já em estágios mais avançados, doença metastática, pacientes com sequelas de AVC, pacientes com disfunção renal crônica em terapia substitutiva renal. Então são essas as doenças ameaçadoras da vida. Então os cuidados paliativos abordam esses pacientes por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e avaliação impecável do tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicológicos ou espirituais. O paliativista afirma a vida e vê a morte como um processo natural da vida. Aceita a morte como esse processo natural. Não pretende prolongar nem acelerar a morte. E aqui nós entramos nos princípios da bioética em relação à distanásia, eutanásia e ortotanásia. A distanásia é quando você age no sentido de prolongar o sofrimento.
quando você age no sentido de prolongar a morte, geralmente através de terapias fúteis. E isso é vedado pelo nosso código de ética, é vedado pela nossa Constituição. A ortotanásia é quando você respeita a evolução natural das doenças. É quando você deixa a história natural da doença acontecer e você não age nem no sentido de abreviar, nem no sentido de prolongar a vida ou a morte. E é nisso que consiste os cuidados paliativos. E nós temos ainda a eutanásia, que é quando você age deliberadamente no sentido de abreviar a vida de uma pessoa, e isso também é vedado pelo nosso Código de Ética, proibido pela nossa Constituição. Além disso, nós oferecemos o suporte necessário para que o paciente possa viver da forma mais ativa possível até o fim da vida e para que a família possa lidar com o adoecimento e o luto. Então o que nós fazemos é isso, é ferramentar essa família, é ferramentar esse paciente para viver da forma mais plena, mais digna até o último dia de vida. Ainda em relação a conceitos, antigamente o que nós tínhamos? Vou usar o exemplo de pacientes com câncer. Os pacientes vinham em tratamento com intenção curativa. Quando eu digo isso, eu me refiro aos pacientes com quimioterapia, em radioterapia. São submetidos a esses tratamentos até um limite, seja um limite físico, um limite financeiro, e então eles eram transferidos a uma equipe de cuidados paliativos já no final da vida. O que nós preconizamos hoje é que, ao mesmo tempo em que se ofereça tratamentos modificadores da doença, ou tratamentos com intenção curativa, como a quimio, a radioterapia, esses pacientes vêm desde o começo recebendo terapia de suporte ou cuidados paliativos, para que, conforme a doença for progredindo, conforme esses pacientes se aproximam do final da vida, nós diminuímos a intensidade do tratamento curativo e nós damos maior ênfase aos tratamentos suportivos, até o momento da morte. E, inclusive, nós temos a possibilidade de cuidar do paciente, cuidar da família, quando esse paciente vem a óbito, que é justamente o cuidado com o enlutamento. Quando nós nos referimos à assistência domiciliar aos pacientes com câncer, consequentemente, nós nos referimos aos cuidados de fim de vida. Os cuidados de fim de vida referem-se especificamente aos cuidados dispensados aos pacientes nos últimos dias ou semanas que antecipam a morte, uma vez que se encontram em um ponto de declínio progressivo. Para detectar o ponto de declínio progressivo, nós estamos falando da avaliação prognóstica. Prognosticar significa estimar um tempo de vida, estimar os custos relacionados com esses tratamentos, planejar os possíveis desfechos relacionados com aquela situação. Mas aqui especificamente falando sobre estimativa de vida. Que para pacientes com câncer, na maioria das vezes, segue esse padrão de progressão. Os pacientes eles vêm numa fase estável da doença, que geralmente dura meses a anos, e quando a doença começa com uma progressão mais rápida, clinicamente é muito perceptível e esse paciente então tem um declínio progressivo e rápido do status funcional, da capacidade funcional. Geralmente esse declínio acontece durante algumas semanas ou alguns meses até o momento da morte. Então, prognosticar nesse sentido, ele pode ser um pouco mais simples. Diferente de pacientes, por exemplo, com DPOC ou pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, onde há um declínio mais gradual da capacidade funcional, entrecortado por exacerbações, que são esses bolsões em vermelho nessa figura, essas exacerbações onde normalmente esses pacientes são hospitalizados e muitas vezes acabam vindo a falecer nos hospitais, ou o paciente pode ter uma morte súbita durante esse declínio gradual até o momento da morte, e geralmente isso dura vários anos, vários anos na sequência. E diferente ainda daqueles pacientes idosos, pacientes fragilizados, os pacientes com síndrome demencial, onde há um declínio não linear que dura vários anos,
O prognóstico de pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, vem mudando nos últimos anos. Esses pacientes podem viver mais de 10 anos, né? E isso é muito importante no sentido de ajudar a família a planejar o tratamento, a planejar os cuidados, a estimar os custos envolvidos com os tratamentos, custos com cuidadores, custos com fármacos que não são dispensados pelo sistema de saúde e para organizar emocionalmente a família. Então, os cuidados paliativos providenciados por meio da assistência domiciliar adquirem extrema importância, pois é em casa que a maioria dos pacientes quer permanecer e morrer. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vários estudos foram feitos e percebe-se que os pacientes, quando podem, na maioria das vezes, eles querem permanecer e morrer em casa. Infelizmente, essa é uma situação ideal e na maioria das vezes, na verdade, esses pacientes eles não conseguem falecer em casa, né? Então, eles querem, porém não conseguem. Hoje em dia, a maioria das pessoas continua morrendo dentro dos hospitais. Além disso, a assistência domiciliar ela pode ser oferecida com alta qualidade, de forma personalizada e sendo mais custo-efetiva que os cuidados hospitalares. Então, isso é de extrema importância quando nós lembramos do começo da apresentação, onde nós temos que lidar com orçamentos na saúde cada vez mais restritos e recursos cada vez menores. Então, a assistência domiciliar para pacientes fragilizados, pacientes idosos com doenças crônicas, incluindo pacientes com câncer, pode ser feito de forma adequada, de altíssima qualidade, com custos menores do que a assistência hospitalar. Mas afinal, o que querem os pacientes? Os pacientes eles querem estar sob controle, querem estar alerta, envolvidos nas decisões sobre cada tratamento. Os pacientes almejam o conforto físico, o controle da dor e de outros sintomas extremamente incapacitantes, como por exemplo o controle da falta de ar, o controle de estar numa situação de lucidez, né? Poder reconhecer a proximidade da morte. Então os estudos apontam que a maioria dos pacientes gostaria de poder reconhecer a morte para poder se despedir das pessoas queridas, para poder pedir perdão ou ser perdoado pelas pessoas mais próximas. E isso é de fundamental importância para quem faz assistência domiciliar na questão da comunicação, como nós vamos ver mais à frente. Além disso, os pacientes querem uma forte aliança com a equipe de saúde, para que o cuidado seja sempre centrado na mesma equipe, sempre naqueles mesmos profissionais, para que não haja uma quebra do vínculo, uma quebra na confiança em relação aos cuidados com a saúde. Além disso, os pacientes não querem se sentir uma carga, um peso para a família. É muito comum nós ouvirmos dos pacientes em casa sobre o quão difícil está sendo para a família cuidar, que a família está tendo gastos no momento de dificuldade, na crise financeira onde nós estamos vivendo. Muitas vezes os pacientes acabam inclusive entrando numa situação de tristeza profunda, sintomas depressivos, por se sentir um fardo para a família, e aí a importância de dar esse amparo aos que estão em casa em situações como essa. Que a morte aconteça no local de preferência, almejam também o conforto espiritual e questões financeiras e pessoais em ordem. Aqui a ênfase na importância da equipe multidisciplinar. Então, cuidados paliativos, assistência no domicílio não se faz sozinho, mas precisamos de uma equipe conosco. A equipe que consiste no médico, na enfermeira, na assistente social, na fisioterapeuta, no farmacêutico, justamente para nos ajudar nessas situações. O capelão em relação ao conforto espiritual é de extrema importância. Então, uma equipe inteira para ajudar nessas situações. Coloquei aqui 5 pontos que eu considero que são os desafios futuros para quem se pretende fazer a assistência domiciliar, né? Que trago da minha experiência profissional e também através da revisão da literatura. Os pontos são esses: a garantia de leitos de retaguarda em momentos de crise, treinamento em cuidados paliativos, disponibilidade de drogas parenterais,
equipe multidisciplinar e comunicação e acesso irrestrito, ou seja, comunicação durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. A garantia de leitos de retaguarda é importante em casos de agravamento do quadro clínico necessitando de intervenções e vigilância contínua. Então, pacientes que porventura têm uma dor de difícil controle, pacientes que têm sangramento maciço, crise convulsiva, status epilético, então são situações em que o manejo no domicílio pode ser um desafio e nessas situações um leito de retaguarda é muito importante. Outras situações como claudicação do cuidador e da família, o cansaço, as famílias hoje são cada vez menores, os filhos, os netos estão sobrecarregados, numa situação extrema, pode ser necessária a intervenção e a internação hospitalar. E também a falta de recursos técnicos, financeiros e humanos. Treinamento em cuidados paliativos. Nós paliativistas somos treinados a prevenir e se antecipar aos principais agravos durante o curso natural de uma doença. Então aquele paciente com câncer metastático, quando tem metástases no fígado, em que nós sabemos que as doses de opioides vão ser cada vez maiores, nós já nos antecipamos a essa situação, deixamos a dor sob controle, mas sabemos que no futuro esse paciente vai ter necessidades de medicações cada vez maiores, né? A excelência no combate à dor e aos principais sintomas, no mesmo sentido. Pacientes com lesões em sistema nervoso central, por exemplo, onde pode ser um gatilho para uma crise convulsiva, esses pacientes precisam já de forma profilática de anticonvulsivantes e precisam ter em casa uma segunda opção de tratamento, caso venham com uma crise convulsiva, no momento em que a equipe de saúde não esteja por perto. Conhecimento sobre os fármacos, indicações, posologias e vias de administração. Então nós, com conhecimento em cuidados paliativos, nós usamos um rol pequeno de medicações, 10, 20 drogas, na maioria das vezes, mas todas essas drogas nós sabemos as indicações precisas, as posologias possíveis e as vias de administração, caso o paciente perca a capacidade de deglutir, de que outras formas nós podemos administrar essa mesma substância. E além disso, saber realizar uma boa conferência com os cuidadores e com familiares. Eu costumo dizer que a comunicação em situações como essa são tão difíceis como um acesso venoso profundo no hospital ou uma intubação orotraqueal. Exige treinamento, exige dedicação por parte daqueles que querem enfrentar esse desafio. A comunicação, então, como eu lhes disse, deve ser sempre feita através de um profissional de referência para evitar a quebra na continuidade e na coordenação do cuidado, sempre lembrando de ter uma comunicação aberta, centrada nas pessoas, né? Ouvir mais e falar menos. Então, quando chega na casa de um paciente e da família, não só perguntar como é que está o sono, como é que está o hábito urinário, o hábito intestinal, se o paciente está se alimentando bem. Às vezes nós precisamos sentar e deixar a família falar, deixar o paciente falar, para entender realmente em que situação nós podemos ser útil e muitas vezes apenas ouvir já é de certa forma muito terapêutico. Muitas vezes as intervenções são muito leves e a comunicação costuma ser bastante efetiva nessas situações. Além disso, o acesso durante 24 horas, de forma contínua, utilizando as ferramentas que hoje nós temos à disposição. Então, a assistência domiciliar vai precisar abraçar essas novas tecnologias, a internet, a telemedicina, WhatsApp, e-mail, enfim. Nós precisamos evoluir e estudar essas estratégias para que nós possamos fazer uma assistência domiciliar de qualidade. A disponibilidade de drogas, então, né? A garantia do acesso rápido dentro de poucos minutos a fármacos essenciais é um ponto crítico para dirimir crises e evitar internações desnecessárias, né? Então, um paciente que venha, por exemplo, eu dei esse exemplo, com uma dor de difícil controle em casa, onde essa pessoa não tem o acesso rápido a um opioide, até mesmo um opioide injetável, ele vai ser mobilizado de casa para um hospital, muitas vezes numa situação que poderia ser prevenida.
né? Um paciente que venha ter uma crise convulsiva e não tem acesso ao benzodiazepínico em casa, muitas vezes também vai ser mobilizado e ocupar uma vaga de um hospital de forma desnecessária. Esses fármacos essenciais eles devem estar disponíveis para administração via oral, enteral ou parenteral, dentro de um kit, se necessário, né? Do inglês just in case. Então o que nós fazemos em algumas situações, isso não é uma regra, né? Cada caso deve ser individualizado. Nós nos antecipamos a algumas situações, a alguns agravos de saúde, e nós fornecemos para aquele paciente, para aquela família, essa medicação, tanto na formulação oral, quanto na formulação injetável, na maioria das vezes para se fazer da via subcutânea. Para isso, a administração de drogas em casa, geralmente ela é feita por cuidadores informais, ou até mesmo pela própria família dos pacientes, né? Então eles devem receber um treinamento específico para tanto, orientações escritas sobre cada droga, doses, indicações, tempo entre doses subsequentes, número máximo de aplicações e risco de óbito iminente. Por exemplo, um paciente que está com uma dor aguda, uma agudização de uma dor, e precisa fazer uso, por exemplo, de morfina injetável. Esse cuidador tem que saber quebrar uma ampola, tem que saber aspirar essa medicação, tem que saber fazer a aplicação na via subcutânea de forma satisfatória, minimizando os riscos a si próprio e ao paciente. Então, isso exige um treinamento específico. Muitas vezes nós fazemos isso no programa de internação domiciliar do CEPOM, nós fazemos isso com os pacientes ainda internados. Nós aproveitamos esse momento para instruir a família ou os cuidadores nesse sentido, né? Ou pacientes, por exemplo, que venham a ter uma crise convulsiva e nós disponibilizamos, por exemplo, um midazolam para fazer em casa, essa família tem que ser orientada que nessa administração pode vir a acontecer o óbito segundos a minutos depois, e essa família, esse cuidador precisa estar ciente e preparado para esse desfecho. Além disso, o telefone de contato 24 horas, né, de forma irrestrita, porque sempre surgem dúvidas nesses momentos. Aqui eu coloquei uma foto só para exemplificar o que são esses kits, se necessário. Aqui é da Associação das Doenças do Neurônio Motor, uma associação norte-americana, onde a própria associação fornece esse kit para a família e para o paciente com essas doenças, né? Desde que haja um médico assistente e uma equipe de saúde na retaguarda desses pacientes, que muitas vezes evoluem com dispneia progressiva. Então nessa caixa muitas vezes tem informações escritas e drogas também para serem administradas em situações de agravos. E para exemplificar na nossa realidade, o que poderia constar nesses kits se necessário? Nós poderíamos dispensar, por exemplo, a morfina, tanto via oral quanto via injetável no subcutâneo para pacientes com dor. Nós poderemos dispensar a metoclopramida ou haloperidol como antieméticos, né? Duas drogas bloqueadores dopaminérgicas, tanto via oral quanto no via subcutânea. Nós podemos dispensar a clorpromazina, que é um antipsicótico típico, que também pode ser usado para antiemese, mas nós na maioria das vezes acabamos utilizando para pacientes com delírio hiperativo, aqueles pacientes com agitação psicomotora. Poucos sintomas são tão desgastantes e estressantes para a família quanto a agitação psicomotora, então consta nessa caixa também. O midazolam, via oral também, ou via injetável, para pacientes que também com agitação refratária ou numa crise convulsiva, se não tem outra opção, pode ser utilizado. E a escopolamina, um antimuscarínico, que nós costumamos usar nas últimas 48 horas de vida dos pacientes, né? Ele costuma causar uma diminuição da secreção na via aérea, facilitando a respiração e prevenindo aquela respiração ruidosa no final da vida, que muitas vezes assusta as pessoas que estão por perto. Então são apenas exemplos. O controle de sintomas no final da vida é um capítulo à parte, não é o tema dessa aula aqui, mas é só para exemplificar para vocês. Concluindo,
A transição demográfica e epidemiológica exige uma reestruturação do sistema de saúde, com ênfase na atenção primária à saúde. A assistência domiciliar impõe desafios, mas quando bem planejada diminui custos e agrega qualidade no atendimento aos pacientes e familiares. A garantia de leitos de retaguarda, a comunicação com o profissional de forma irrestrita, o treinamento em cuidados paliativos, a presença de equipe multidisciplinar e a disponibilidade de drogas parenterais são pontos chaves para a boa assistência domiciliar. O pessoal de Fraiburgo diz que os familiares sentem, talvez, vergonha de deixar seu ente querido, né, falecer em casa, como se estivesse desassistido. É um dos comentários que eles fizeram com relação a uma fala sua anterior, né, Gabriel? Bem, a morte no domicílio hoje é um tabu, né? Antigamente as pessoas faleciam em casa, eram veladas em casa de uma forma totalmente natural. E hoje o que nós vivemos, na verdade, é a medicalização, né? A hospitalização da morte. Então realmente é um desafio cuidar de pessoas no final da vida no domicílio. Eu acredito que as pessoas, na maioria das vezes, elas têm medo, né? Medo de que essa pessoa venha a sofrer, de essa pessoa engasgar, faltar com ar no final da vida, uma situação onde pode deixar as pessoas traumatizadas, né? Vergonha, eu não sei se é a palavra mais certa, talvez na experiência de vocês, isso também pode acontecer, mas o que eu percebo na maioria das vezes é realmente o medo do desconhecido, que é a morte no domicílio. Certo, aí Curitibanos falou ali, né, que foi importante você ter frisado a atenção de retaguarda, e aí o pessoal de Monte Carlo está complementando aí esse ponto trazido, né, pelo pessoal de Fraiburgo, que é que realmente isso é um desafio para que possamos atuar de forma eficiente na atenção domiciliar com cuidado paliativo. E aí Curitibanos também complementa dizendo ali que, pois não cabe somente a atenção primária e os cuidados ao paciente, né? Exato. Eu queria comentar que em 2011, de 2011 para 2012, o Ministério da Saúde, através do Departamento de Atenção Básica, lançou o programa Melhor em Casa. É um programa muito interessante, ele ainda é implementado de forma heterogênea no Brasil. Eu acredito que temos pouco mais de 900 equipes do Melhor em Casa distribuídas no Brasil de uma forma heterogênea, né? E o programa contempla 3 níveis de atenção, né? A atenção, que são os SAD, Serviços de Atenção Domiciliar. O Serviço de Assistência Domiciliar nível 1, ele compete às equipes de atenção primária, as equipes de saúde da família. Já SAD 2 e SAD 3, eles ficam sob responsabilidade de equipes contratadas diretamente para esses pacientes. Então a atenção domiciliar menos complexa fica sob responsabilidade da atenção primária, e pacientes mais complexos, que exigem intervenções mais complexas ou monitoramento mais contínuo, ficam a cargo de equipes contratadas especificamente para isso. Eu acredito que é uma política que foi acertada, acredito que ainda precisa evoluir nos próximos anos, mas veio sem dúvida agregar qualidade na assistência domiciliar no Brasil. Certo. Forquilinha tem uma dúvida. Pode ser feito quimioterapia em casa? Ficaria a responsabilidade da unidade de saúde? Alguns pacientes, a quimioterapia, ela pode ser feita de várias formas, né? Existem quimioterapias que são administradas através da via oral, e essas seriam, obviamente, os pacientes tomam quimioterápicos via oral em casa. A quimioterapia de forma endovenosa não é feita em casa, é feita em clínicas ou dentro de hospitais, como no CEPOM, por exemplo. A quimioterapia pode ser feita intraperitoneal também, mas quando ela é administrada de forma invasiva, seja intraperitoneal ou endovenosa, ela não é feita em casa, ela é feita dentro de um complexo maior, onde, inclusive, se essa pessoa vier
a ter uma complicação, alguma intercorrência, ela possa receber algum atendimento de emergência. Então em casa acredito que somente quimioterapia via oral, apesar de não ser oncologista, posso estar enganado, mas acredito que essa é a resposta. Comentário de Itajaí. Muitas vezes não temos contra-referência do serviço especializado sobre o tratamento do paciente e ficamos sem saber em que momento do prognóstico está o paciente. É verdade. A contra-referência e a referência é um desafio para quem trabalha na atenção primária e também para quem trabalha no hospital. Existe um certo tabu, um preconceito ainda por quem está em níveis de complexidade maior quanto à possibilidade de deshospitalizar esse paciente para seguir os cuidados no nível de complexidade menor. Eu acredito que isso atrapalha um pouco. O que eu tenho feito, como eu vim também da atenção primária para depois trabalhar dentro de um hospital de atenção terciária, é justamente para os meus pacientes eu faço sempre um relatório médico, né, onde constam os principais exames feitos dentro do hospital, né, o plano de tratamento proposto, para que os colegas que vão atender os pacientes em unidades básicas ou nos municípios de referência possam saber do que está acontecendo. Inclusive, eu muitas vezes deixo o meu telefone de contato para que nós podemos sempre estar conversando, tirando dúvidas, né, planejando o tratamento juntos. Mas eu concordo que isso não é uma regra e existe realmente um vazio, né, entre a atenção primária e a atenção secundária e terciária. Bombinhas pergunta se a quimioterapia é classificada por cores. Isso isso é mais no popular, né? Os pacientes costumam dizer que fizeram a quimioterapia branca, a quimioterapia vermelha, a branca fez menos efeito, a vermelha fez mais efeito, a branca é mais agressiva, a vermelha não. Mas isso é um jeito popular de discriminar essas terapias, mas elas não têm relevância do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, não. Monte Carlo aí também comenta que isso é fato mesmo, e na maioria das vezes o paciente e o cuidador não sabem nos relatar como está o prognóstico. Poucos pacientes vêm com relatório para atenção básica. Uhum. O prognóstico é sempre um grande desafio, né? Mesmo em pacientes com câncer, e isso é interessante ressaltar, que algumas drogas novas que vêm sendo desenvolvidas, elas têm mudado o prognóstico de alguns tipos tumorais. Então, doenças que antigamente levavam à morte dentro de algumas semanas, alguns meses, hoje em dia a gente consegue mudar esse prognóstico e os pacientes acabam vivendo meses e até mesmo anos, né? Então, a avaliação prognóstica é sempre um desafio. O paliativista, muitas vezes, ele utiliza ferramentas para poder estimar a vida de algumas pessoas. Existem ferramentas para isso já disponíveis na literatura médica, mas sem dúvida é sempre uma questão importante. As famílias questionam, elas querem saber, até mesmo, como eu disse, para poder planejar os cuidados, né, os gastos com cuidadores, os gastos com as medicações. E eu acredito que uma das possibilidades de resolver isso é realmente estreitando a comunicação, aproximando os laços entre a atenção primária, que está mais em contato com a comunidade, com a família, com os colegas que estão na linha de frente dos hospitais da atenção secundária e terciária. O pessoal de Bombinhas deixou uma frase aqui, vamos ver se a gente consegue entender o que eles estão querendo de nós. A qualidade de vida de um paciente estadiamento T3N2M0, o que seria isso? O estadiamento, na verdade, ele é uma forma de você quantificar o tamanho da doença, né? O tamanho que o câncer tem no corpo de uma pessoa. Se ele está restrito somente a um órgão, se ele, daquele órgão onde ele começou, ele já se agravou e ele progrediu para um órgão que está adjacente, ou se tem a progressão para uma cadeia de linfonodos, ou se já tem progressão para uma cadeia de linfonodos contralateral. Então o estadiamento ele serve nesse sentido
para poder guiar o tratamento, né? Então, um paciente com um estadiamento melhor, por exemplo, um T1N0, é um paciente que tem um prognóstico muito melhor e vai ter um tratamento diferente de um paciente com um estadiamento como, por exemplo, um T3N2, como foi colocado, que tem um prognóstico pior, né? E sem dúvida vai ter uma opção de tratamento pior também. Por exemplo, lesões pequenas, por exemplo, quando estão restritas a um órgão só, ele pode ser, por exemplo, submetido a uma cirurgia, né? Lesões maiores, onde já existe uma progressão para um outro órgão, geralmente essas lesões elas não são submetidas à cirurgia. Muitas vezes se faz um tratamento combinado com químio e radioterapia, né? Mais uma vez, eu não sou um oncologista, sou médico paliativista, só estou falando um pouco para vocês da minha experiência dentro do hospital, mas o estadiamento e plano de tratamento compete, na verdade, ao oncologista, né? Mas eu espero que eu possa ter ajudado a responder a questão. Curitibanos tem uma dúvida aqui. Performance status de Karnofsky. Escala é importante aplicar? É importantíssimo, muito bem colocado. Existem várias escalas de performance status, né? Performance status vem do inglês. A gente usa tanto que acabou utilizando essa palavra no nosso dia a dia. É o PS, né? Performance status. Poderia ser traduzida para o português como capacidade funcional. E existem várias escalas desenvolvidas para se colocar, para se ranquear o paciente em relação à sua capacidade funcional, sua capacidade vital. Tem a escala de Karnofsky, que é uma escala mundialmente conhecida dentro da oncologia, né? Existe o ECOG, que foi desenvolvido pela escola europeia, e nós paliativistas utilizamos muito o PPS, que é o Palliative Performance Scale, que é muito similar ao Karnofsky, né? Que é graduado de 0 a 100, onde 100 é a pessoa normal, sem nenhuma limitação física, sem nenhuma limitação cognitiva, e 0 é a morte, né? Então o paciente de 0 a 100, ele é graduado nessa escala de performance, e esse é um dos principais indicadores de prognóstico que nós utilizamos, né? Por exemplo, pacientes com Karnofsky abaixo de 40%, na maioria das vezes não são candidatos a tratamentos oncológicos, né? Como a gente conhece. Isso não é uma regra, nem sei se eu posso colocar assim, mas na maioria das vezes pacientes que já vêm, na maioria das vezes em cadeira de rodas, ou que já são dependentes de terceiros, que estão fragilizados, que normalmente dão um Karnofsky, um PPS abaixo de 40, 50, 40, na maioria das vezes eles não são candidatos a tratamentos curativos, e a gente dá uma ênfase maior então ao tratamento de suporte ou aos cuidados paliativos de forma exclusiva.